Pessoal, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo vocês vão ver aqui, vocês vão ficar felizes com essa notícia, porque realmente Bolsonaro foi fazer o seu relatório na OEA e o Alexandre de Moraes, ele realmente está ali abalado, assustado, com medo. Deixa teu like, se inscreva aqui no canal e vamos acompanhar aqui, galera. Não esquece também depois de compartilhar esse conteúdo, beleza? Que surto! Alexandre de Moraes e o STF tiveram uma crise histérica e entraram em surto total depois que eles descobriram que o presidente Bolsonaro se encontrou com o Pedro Vaca, o relator da OEA que veio investigar a censura aqui no Brasil. Olha, gente, eu fiquei em choque lendo essa notícia, porque era difícil de acreditar no que o jornalista escreveu. Eu vou te explicar isso em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar o surto que o Moraes e o STF tiveram. Segundo, eu vou te dizer qual foi a reação absurda deles, praticamente uma ameaça velada ao Bolsonaro. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que o STF e a imprensa são hipócritas, comparando essa situação com uma outra situação que mostra 2 pesos e 2 medidas de cair o queixo. Então, bom, pessoal, deu uma aceleradinha aqui, né? Quer dizer, eu coloquei a velocidade um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, viu? fica aqui comigo até o final. Bora ler aqui essa manchete aí do Metrópolis, do Igor Gadelha. STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. E senta aí na cadeira, porque o que você vai ler comigo aqui agora é inacreditável. Ministros do STF reagiram nos bastidores às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Organização dos Estados Americanos. Conforme noticiou o Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante o encontro com a comitiva da OEA na quinta-feira em Brasília. Olha só, gente, presta atenção nesse começo aí, quando eles falam que os ministros reagiram nos bastidores. Olha aqui, ó, reagiram nos bastidores. Gente, só isso aí já tá muito errado. E foi justamente por ser errado reagir que eles fizeram isso nos bastidores, no escurinho do sigilo da fonte jornalística. Bolsonaro... Pô, mas isso aí já acontece sempre. É lógico que os caras iam se mover. Nessas horas aí, tá todo mundo se movendo aí, tá todo mundo indo pra um lado, indo pro outro. Quando o desespero bate, é assim mesmo. Claro, é cidadão como qualquer outro. E ele é investigado no STF de forma ilegal e ele tem direito à ampla defesa. Ele pode denunciar quem ele quiser no Supremo pro órgão internacional que ele quiser. Quando Lula era investigado na Lava Jato, ele fez exatamente isso. E fez inúmeras vezes, denunciando a força-tarefa e o Moro pra Deus e o mundo. Vocês alguma vez viram aí notícias como essa dizendo que o Moro ou os procuradores da Lava Jato reagiram nos bastidores contra Lula? Jamais, porque seria errado. Esse STF é sem limites. E eu publiquei um vídeo ontem mostrando como que o Pedro Vaca tá preocupado justamente com essa falta de limites do STF. Eu vou deixar o link aqui na tela no final e a descrição para você assistir depois, porque é imperdível você assistir esse vídeo. E se você concorda comigo que isso já é absurdo, vai deixando aqui o seu like, essa curtida e presta atenção aqui que vai ficar ainda mais revoltante. Mas quando você dá o seu like, você ajuda a voz da nossa indignação conjunta a chegar ainda mais longe. Olha aqui para você ver aqui o que a reportagem segue falando. Ó. Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes teria ajustado depoimentos, praticado pescaria probatória e prendido suspeitos sem que haja denúncia formalizada. Ou seja, gente, tudo verdade. A gente mostrou isso aqui várias vezes. O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política, o que está mais do que comprovada, como eu também já mostrei aqui várias vezes. A notícia foi muito mal recebida por Moraes e por outros ministros do STF. Afinal de contas, a gente sabe que eles não gostam de ser criticados, né? Eles censuram. E tem outra coisa, viu? O Donald Trump, ele tá vendo essas movimentações e ele já arrochou a OEA também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o que Donald Trump fez. Derrubam as redes sociais, atacam, perseguem quem critica eles. Olha lá, segundo a coluna, o próprio Moraes fez chegar a defesa do Bolsonaro, que não gostou nem um pouco das acusações contra ele. Gente, o próprio Moraes fez chegar a defesa de Bolsonaro, que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Oi? Como que é isso aí? Não, gente, eu não li isso, viu? Isso aqui é o supra-sumo da ilegalidade, do abuso. Sabe? É autoritarismo, né? O cara é autoritário, ele nem gosta sequer que alguém aponte ali alguma falha dele ou erro dele. Não quer que a pessoa nem tenha direito à defesa, né? Isso aí se chama autoritarismo. Na verdade, no Brasil inteiro é assim. Os juízes do Brasil inteiro, desembargadores, ministros, eles não querem sequer que alguém refute eles ou que possa apontar ali o dedo para as falhas deles, né? Isso aí a gente já vê há muito tempo. Sabe do que eu lembrei agora? Eu lembrei daquela frase do juiz auxiliar do Moraes lá na Vaza Toga, que tá aí, ó. Ele, Moraes, cismou. E quando ele cisma, é uma tragédia. Lembra dessa frase aí? Lembra das mensagens vazadas do gabinete do Moraes? Ali, o assessor do Moraes estava direcionando o que o Moraes queria que constasse no relatório do TSE, que depois o Moraes ia usar para tomar decisões. O que é um outro absurdo que eu já expliquei aqui no canal. Mas voltando, gente, como assim o Moraes, o juiz do caso, fez chegar na defesa do investigado que não gostou da estratégia de defesa dele? Desde quando que o juiz pode se meter na estratégia de defesa ou impedir críticas a ele, juiz? Esse país é um país
país de bananas mesmo. É um país bananeiro. Isso é coisa de país bananeiro. E olha como a imprensa trata com completa e total naturalidade o que Moraes fez, gente. Como se fosse normal isso, quando não é. Deveria ser criticado por todos. Sabe por que eles tratam com naturalidade? Porque a imprensa não quer perder as fontes poderosas do governo. E lá no Supremo. E por isso eles poupam o Supremo de críticas em troca de acesso. Como expliquei em outro vídeo que eu vou deixar pra você aqui na tela, no final e na descrição, que você precisa ver pra entender como funciona o Brasil. É simples assim. Esse é o tipo de jornalismo mais praticado no Brasil hoje, que é o jornalismo de acesso a fontes. Já a verdade, a justiça, a fiscalização do poder, essas que se dane. Agora pensa aqui comigo. Imagine o Sérgio Moro fazendo chegar a defesa do Lula, que ele não gostou nem um pouco das denúncias que Lula fez contra ele em órgãos internacionais. Consegue imaginar o que ia acontecer? A imprensa militante inteira não ia parar de falar disso, Gilmar Mendes e os outros ministros do STF dariam entrevista atacando o Moro, aquele clube da impunidade. É o tal do 2 pesos, 2 medidas, né? O tal do prerrogativas, e anunciar não sei quantas medidas jurídicas contra Moro. O PT e a Gleisi Hoffmann iam fazer um inferno nas redes sociais, ia ter nota de repúdio de todas as associações de esquerda, abaixo assinado em defesa do Estado de Direito lá na USP, e por aí vai. Mas vejam como que tá tudo quieto. Ninguém fala nada, porque o STF tá fazendo. E aí ninguém fala contra o STF. E porque é contra Bolsonaro. Como eles não gostam do Bolsonaro, querem ver ele preso, querem ver ele ardendo no fogo, aí vale tudo contra o Bolsonaro. Se você quer ver abusos como esse acabarem de vez com uma vitória da direita em 2026, então eu quero convidar você para a Academia de Justiça. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse conteúdo aqui tá no canal do Deltan Dallagnol, tá? Quem quiser acompanhar lá na velocidade normal, acompanhar o conteúdo todo. Agora eu vou mostrar aqui, o Bolsonaro tem 99% de chances aí de voltar a ser presidente em 2026, diz aqui o Marcos Duval, que também vai continuar falando aqui a respeito, né, dessa denúncia de Bolsonaro aí ao EA e também falando aí da queda de popularidade do Lula, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ontem, o Pedro Vaca, surpreendentemente, esteve com o presidente Bolsonaro. 50 minutos. Eu tirei uma conclusão e queria te ouvir até para validar ou não a conclusão que eu tirei. Entendo eu que se o Pedro Vaca coloca na sua agenda oficial uma visita ao presidente Bolsonaro, quem ouviu por 50 minutos, ele não pode deixar de citar o que o presidente Bolsonaro trouxe como informação para ele, em especial da perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro diante de todos os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu entendo o seguinte, Duval, se o Pedro Vaca tiver disposição para ir até o presidente Bolsonaro, ouvi-lo por 50 minutos, não tem como ele não colocar o Bolsonaro no relatório. Então, é isso que fez a diferença da presença desse link, que um dia a gente pode revelar. Eu posso soltar o áudio para vocês escutarem, para não identificar a pessoa e nada, posso mudar a voz, mas eu mando para vocês de exclusividade. Ele debatendo, questionando o relator. Então, o que aconteceu? Ele pressionou para que o relator começasse a ser imparcial, e aí o relator, então, de fato, começou a ouvir pessoas, porque eu disse pro relator, como é que eu tô desde 2003 mandando documentos para vocês. Nenhum foi respondido. Aí vem o governo, que é o suspeito, que é o autor dos crimes, faz um convite para vocês. Aí vocês vêm para cá, quer dizer que o próprio bandido convida a polícia para bater um papo, e depois que a polícia vai escutar quem foi a vítima. E aí, a pessoa X, que estava na comitiva, começou a ver que, de fato, a viagem da comitiva era uma viagem, não era imparcial, era parcial. Era para blindar o STF, por conta dessa relação estreita do STF com a OEA, já vindo há muito tempo. Por isso que o STF viaja, dá palestra, não sei para onde, construindo um núcleo político do STF, para ter apoio internacional de órgãos internacionais. E esses órgãos, todas essas ONGs, que sempre vão para o lado oposto, né, do que é o correto, o certo, ela começou a ter, após a USAID enfraquecida, e depois a denúncia de Jorge Soro investindo bilhões nessas instituições principais, essas que eu li, para continuar com a narrativa que Bolsonaro é genocida, que Bolsonaro é radical, que Bolsonaro é perseguidor, que ia dar golpe de Estado, que dia 8 foi um movimento encabeçado pelo Bolsonaro. Então... A verdade é que a mídia, ela construiu um monstro, né? Em volta ali de Bolsonaro e fez todo mundo acreditar nisso, né? Porque dessa forma seria fácil, né? De derrubar o cara. Quando você não pode combater o cara na urna, você vai lá e combate o cara dessa forma, construindo um monstro em volta dele, né? Fazendo todo mundo achar ele uma pessoa que na verdade ele não é. Tudo isso, aí eu falei para algumas pessoas e falei numa live minha. Aí estava falando da anistia. Aí eu falo aqui, Pitólio, para todo mundo, uma notícia muito boa. É impossível manter essa narrativa mentirosa. Impossível. Concordo. Eu estava temeroso deles irem embora com a narrativa de blindar Alexandre, mas quando eu fui comunicado que tinha ali no meio, aí eu falei, graças a Deus, e eu tive acesso à imagem. Ô, Duval, e quanto tempo esse relatório deve levar para sair? Uma semana, 10 dias, um mês? Não, vai durar um pouco, porque vai ter uma pressão política agora, inclusive a partir desse que estava junto. Quer dizer, ele vai ser o fiscalizador desse relatório. Ele, provavelmente, com pressão diplomática, vai assumir a relatoria. É provável, não é certo, é provável. E muitos que estão falando da anistia, eu digo para vocês que estão presos com tornozeleira, com penalidade de 17 anos. Deixa eu falar uma notícia boa para vocês. O Bolsonaro é 99% de possibilidade dele ser eleito presidente da República em 2026. É o nosso dia D. Tudo vai ser revertido, porque em quase 20 dias o governo americano já está acabando com essas ONGs que influenciavam a esquerda e massacravam a direita, criminalizavam a direita. Então elas estão acabando. Esses vermes, estão sendo mortos. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai voltar a ser elegível. Isso é fato. Com outro cenário a partir do ano que vem. Ele tornando elegível, é lógico
que ele vai ser eleito. E é lógico que o Bolsonaro vai repetir o que o Trump fez, dar anistia a todos os presos políticos. Então eu até tenho falado para as famílias, calma, porque até 2026, Bolsonaro sentando na presidência, eu não tenho dúvida pelo caráter dele, que eu só tive com ele uma vez, mas dá para ver, e a gente conhece o caráter da pessoa, ele vai dar anistia. Isso é óbvio. É a luta dele hoje, inclusive, né, Duval? É uma coisa que seria incoerente ele chegar e não dar anistia. Sim. Porque ele sofre a perseguição do mesmo jeito que os outros estão sofrendo. E essa sensação da expectativa da morte sobre ele, ele vai ser preso, ele vai ser preso, ele vai ser preso. Isso cria que a gente fala, a expectativa da morte é pior do que a morte. Então isso causa um abalo emocional muito grande. E ele mesmo assim está mantendo assim. E são 4 anos, mais 2, são 6 anos que o STF está perseguindo ele para achar uma agulha no palheiro e não acha nada. Exato. Então isso já vai ser colocado. E essa radicalidade, que muita gente acha que mas Bolsonaro é radical. Olha o Trump. É o mesmo do primeiro governo? É um outro Trump. É o mesmo. Por necessidade, né, Duval? Por necessidade. O Bolsonaro não é mais aquele. Aquele precisou para aquele cenário. Que aqui fica meu agradecimento a ele, que ele ressuscitou todos da direita, que é a maioria no mundo inteiro, que estava sendo massacrado por questões, né, de toda essa estrutura política de órgãos internacionais bilionários querendo calar a direita por conta dessa liberdade, da questão de geração de... Deixa eu só cortar aqui rapidinho. E infelizmente ainda tem muita gente da direita aí que não abraça as ideias dele, né? Abandona o cara e tenta dividir a direita quando na verdade ele foi o cara aí que uniu, né? Pega e não fica dando dinheiro para poder manter, enfim, é muito mais profundo. Mas o que eu quero dizer aqui, dizer para todo mundo que ainda tem aquela narrativa de Bolsonaro é isso, desfaz a imagem que você tinha de Bolsonaro. Ele vai entrar como outro presidente da República, ainda mais com mega ultra apoio do governo dos Estados Unidos. Perfeito. Então nós vamos ser colocados debaixo do braço do governo dos Estados Unidos para caminhar entre os países de primeiro mundo. E nosso Brasil vai sair dessa miséria, que nós vamos entrar numa recessão grande, já estamos entrando. Então os Estados Unidos, eles estão agora saindo da relação diplomática com o Brasil para uma relação pessoal, porque eles sofreram perseguição como nós aqui sofremos também. Então, Perfeito. Ao saber desse membro que estava participando, e quando me mandaram o vídeo, veio de lá dos Estados Unidos o vídeo, dele aqui no Brasil, batendo boca com o relator, eu comemorei, foi ontem à noite. Mas em muito. Por isso que eu pedi se podia falar com vocês hoje aqui. Porque a notícia é excelente. Excelente. Por isso que o STF ficou, no início, estava tranquilo, recebeu, bateu papo, mas as coisas foram transformando. E aí apareceu um que começou a confrontar o relator e fazia parte da comissão. Então, é uma excelente notícia e o STF começou a ver que o negócio realmente não vai ter jeito. A onda levantou. Duval, quero te agradecer mais uma vez pela confiança, pela oportunidade de te ouvir e pela boa notícia. Acho que era o que a gente precisava para fechar sexta-feira, saber que existe um membro, então, do governo da equipe de Trump, dentre esses que estão no Brasil. Obrigado, viu, Duval? Bom final de semana. Um grande abraço. Eu te agradeço muito e todo mundo mantém esperança que 2026 vai ser o dia D. Nós estamos num contra-ataque, não vamos parar, seguimos em frente. Mas dia D, nós temos que ter o Bolsonaro para fazer anistia, para fazer essa mudança, igual o Trump está fazendo, os dois são aliados, aí nós vamos ter um país de primeiro mundo. Só com Bolsonaro, não é com A ou B, não é que eu estou discriminando outros de direita, não. Mas se não ceifar a vida de Bolsonaro, ele vai ser o próximo presidente. Por isso que temos que protegê-lo, cuidar e parar com essas narrativas de que ele não está fazendo nada, não está confrontando o STF. Ele não está porque não tem mais a prerrogativa de imunidade parlamentar, ele é um cidadão comum. Então, ele tem que pisar em ovos. É diferente da gente que tem ainda uns certos direitos que ainda o Alexandre toma todos. Mas é isso, Pitoli, obrigado pela oportunidade, pelo canal e que eu... Bom, pessoal, deixando os créditos aí para o Auriverde Brasil, tá? E é isso, como o Marcos Duval falou, temos que apoiar. E por isso que você também deve compartilhar muito esse vídeo aqui, deve deixar seu like e, claro, se inscrever aqui no canal. Enfim, agora a coisa tá ficando feia, né? O Bolsonaro apertou realmente lá na OEA e realmente... né, tudo que ele fez aqui teve um impacto também lá nos Estados Unidos, porque depois de Bolsonaro dar o relatório e apertar a OEA, o próprio Trump lá também apertou a OEA, falou que eles querem um relatório e que é para eles trabalharem certo, senão além de cortar a verba deles também, ele vai para cima desse órgão lá, tá? Deixa aqui o teu comentário do que você achou de tudo isso aí. Falou, pessoal!